catequistas! É com muita alegria que eu venho falar com vocês sobre o documento Catequese Renovada, Orientações e Conteúdos. Também queria agradecer à Região Episcopal Nossa Senhora da Aparecida, que, representadas pelas coordenadoras Tatiane, Vânia e Rosane, me fizeram um convite para podermos estar aí conversando um pouco sobre este documento. Já estamos a caminho, né? Já fizemos vários encontros. Mas antes de falar do meu tema, né, que me pediram, eu gostaria de fazer uma contextualização do documento, porque realmente é um documento muito importante para a nossa catequese, né, e se continua aí no caminho com as grandes propostas que ainda estamos, muitas delas ainda implantando, né, que realmente o caminho é longo, mas traz grandes transformações, e o que proporcionou chegarmos até esse documento foram todas as mudanças que aconteceram, né, a nível universal na nossa Igreja Católica, que é o Vaticano II. Então, o Vaticano II, né, nos anos 60, trouxe grandes modificações e era necessário, diante da realidade contemporânea, vermos um novo jeito de ser igreja, um novo jeito de ser cristão. Então, com as suas constituições, foram promovendo as alterações necessárias e adequadas à nossa realidade para uma evangelização nova, né? Então, nós temos aí a Constituição Dei Verbo, né? Devemos lembrá-la, porque ela traz para nós a possibilidade da Bíblia na mão. Então, a Bíblia agora nós podemos lê-la, né? Podemos fazer as leituras bíblicas nas nossas catequeses, e isso é muito importante e é uma renovação, né? Também temos o Sacrosanto Concílio, que traz toda uma modificação litúrgica, então na forma de celebrar, constituindo aí a comunidade como participante, né, desta realidade, das celebrações eucarísticas. Então ela também vai nos ajudar, porque vai trazer uma nova concepção de ser igreja, de ser povo de Deus e de estarmos aí participando das celebrações. Vamos ter a Lumen Gentium, que muda as estruturas internas da igreja, né? Traz novas categorias. Então, nós podemos dizer que ela nos orienta e nos chama, dizendo de sermos o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito. Então, todos nós batizados constituímos este povo de Deus. E a Constituição Gaudium et Spes, que vai nos fazer uma igreja missionária. Então, nos convida a não ficarmos só esperando, com as portas abertas nas nossas igrejas, mas que sejamos uma igreja em saída e missionária. Com o caminhar das constituições do Vaticano II, com várias outras conferências, vamos chegando aí nos anos 71, quando então vai surgir o documento chamado RICA. Já ouvimos falar do RICA, que é um ritual de iniciação cristã para adultos, porque a prioridade que traz o documento para nós da catequese é que realmente privilegiamos, ou damos um foco maior para a evangelização dos adultos. Então, o RICA vai ser um documento litúrgico que traz todas as formas de celebração, dos ritos dos sacramentos da iniciação cristã, e um documento que nos chama e nos convida, a viver uma catequese, uma evangelização com inspiração catecumenal. Então, ele também já vai preparando um caminho para as celebrações, com inspiração catecumenal, considerando os sacramentos que nos iniciam na fé, que é batismo, crisma e Eucaristia. Mais algumas conferências, mais uma preparação do caminho, e chegamos então em 83 com este documento, o número 26, Catequese Renovada, Orientações e Conteúdo. A gente diz assim, agora com o terreno preparado, quais são os conteúdos que nós vamos realmente direcionar para a catequese. E já percorremos então uma memória de um caminho histórico, das catequeses, desde os primórdios. Olhamos no segundo capítulo, que estamos aí trazendo para a nossa atualidade, os princípios básicos, fundamentais da catequese renovada. Fala aí da revelação do Pai, fala das exigências,
da catequese e chegamos aí num tema que é a prioridade, que é o novo que ele traz, porque não era da época, né? Não se fazia catequese com os adultos. Então vai nos dizer, pensar numa catequese segundo as idades e situações. Então ficamos aí com esse tema que nós vamos desenvolver agora, como será esta catequese, considerando as várias idades, né, desde o ventre materno até aos idosos, até o final dos nossos tempos de vida terrena, né, procurando uma catequese que realmente dê sentido à vida, né, e nas diversas situações que nós nos encontramos, que são bem plurais. Para falarmos de uma catequese segundo as idades e situações, então o documento nos traz a ideia de uma catequese permanente de fé. Falar de uma catequese permanente de fé é porque ela se torna um processo contínuo na vida das pessoas. Não é mais só naquele tempo determinado que se prepara as crianças para os sacramentos, a prática da época. Mas agora pensar uma catequese que começa com as crianças, vem desde o ventre materno e vamos percorrendo a vida das pessoas, fazendo um itinerário de fé com as pessoas até a vida adulta. Nós dizemos que até os idosos, né, até os últimos tempos da nossa vida, porque é uma catequese permanente, ela é contínua e não mais só para determinado tempo e para o sacramento. Então, ele nos convida a uma mudança de mentalidade. Não pensar que a catequese é um processo evangelizador não só para receber os sacramentos, mas que também ela faz parte da nossa vida. A cada dia, diante dos grandes conflitos, das grandes transformações da realidade, a catequese se torna importante, vivencial, a palavra de Deus é necessária e se atualiza a cada dia na nossa vida. Então, uma catequese permanente. Essa é uma das novidades, né? Uma catequese permanente. Ele vai nos dizer de uma catequese com inspiração catecumenal, porque nós buscamos as experiências das primeiras comunidades, as catequeses dos primeiros séculos, onde realmente se fazia uma catequese com os adultos e levavam, né, quando chegava a época dos sacramentos, eles estavam, né, num processo transformador e aí continuavam toda a sua vida cristã e se tornando também os catequistas dos seus filhos, né, e aí se constituindo uma comunidade catequizadora e evangelizadora. E por que os adultos? Então o documento vai nos dizer a importância de se colocar o foco nos adultos. E ele nos diz assim, olha, é na direção dos adultos que a evangelização e a catequese devem orientar seus melhores agentes, ou seja, seus melhores catequistas, evangelizadores, né? São os adultos os que assumem mais diretamente na sociedade e na igreja as instâncias decisórias e mais favorecem ou dificultam a vida comunitária, a justiça e a fraternidade. Então se torna urgente que os adultos façam uma opção mais decisiva e coerente pelo Senhor e sua causa, ultrapassando a fé individualista, intimista e desencarnada. Então que seja uma fé, não só minha, a fé é pessoal, mas que eu tenha a fé da igreja, eu conheça, né, a fé da igreja, que ela se torna, né, no meio da comunidade, cresce e amadurece no meio da comunidade e se torna realmente vivencial, né, experimentada. Então, os adultos, no processo de aprofundamento e vivência da fé em comunidade, criarão, sem dúvida, fundamentais condições para a educação da fé das crianças e jovens na família, na escola, nos meios de comunicação social e da própria comunidade particular. Então, está aí a grande importância realmente de catequizar os adultos. É eles que vão ser esses agentes também que mais tarde vai estar orientando, né, os seus filhos e realmente na família também tem o seu papel fundamental e se constitui também uma comunidade de fé. O documento, né, no seu contexto da época, propõe então que um dos conteúdos que poderia estar orientando os adultos seria fazer uma catequese, colocando em prática a vivência do ano litúrgico.
Olha que beleza que seria, né? Pensar como é o nosso ano litúrgico. A comunidade que não estava acostumada a se inserir na vida da comunidade, né, os adultos que não estavam acostumados a se inserir na vida da comunidade, não tinham a prática de estar participando das celebrações, agora elas vão percorrer esse caminho do ano litúrgico. E ele traz essa grande riqueza, né? Nós temos dois grandes momentos que chamamos um de mistério da encarnação, que é quando celebramos o advento, celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, né? E temos aí um segundo momento grande, que nós também chamamos de mistério da redenção, que começa aí com a quaresma, todo esse momento vivencial da quaresma, a Semana Santa, a celebração da Páscoa, Pentecostes. Então são momentos vivos, né, da nossa fé, e que caminhando com a comunidade, ajudando-os a percorrer esse caminho, seria um grande processo evangelizador, catequético, né? E depois, na continuidade deste ano, né, nós temos aí as grandes celebrações dos santos, as grandes festas, né? Temos aí o mês vocacional, o mês da Bíblia, o mês das missões, e assim nós vamos então nos interagindo e compreendendo todo o sentido da fé e compreendendo nesse processo a palavra de Deus. Daí então essa grande importância, né, dessa evangelização para com os adultos. Se o foco é para os adultos, né, e na época acontecia só a catequese com as crianças, e com essa transformação, como então fica a catequese com as crianças? Então vamos ver como que a catequese com as crianças também modifica, traz um novo jeito de ser e de evangelizar para ajudar as crianças nessa nova realidade também. Falando então nesse momento sobre as catequeses com crianças, adolescentes e jovens. Então já existia antes, né? O que era mais comum era as catequeses com as crianças, jovens e adolescentes, né? E era uma catequese mais utilizada com os catecismos, o ensinamento, né, do conteúdo da religião, e era realmente uma catequese direcionada para a preparação com o sacramento da Eucaristia, né? E com essa transformação, com todas as mudanças, né, que nos convocam para as catequeses com prioridade com adultos, as catequeses das crianças também se transformam, vão se tornar mais vivenciais, mais dinâmicas, né? Agora nós passamos a nos preocupar com o ambiente, com a realidade das crianças, de como elas se encontram nas famílias, né? E mesmo sabendo que os pais tentavam, né, dar um apoio às crianças, ajudá-las, né, no processo das catequeses, e era uma tarefa essencial dos pais, introduzir os seus filhos na vida da comunidade, mesmo assim nós sabemos que existia grande dificuldade de ajudar as crianças, né, o adolescente e o jovem a se orientarem para a maturidade da fé, mesmo porque considerando a realidade dos adultos que não eram também evangelizados, né? Então realça-se a importância do papel dos pais na educação da primeira infância, né, que compete realmente às famílias. É eles que vão ajudar, né, a fazer as crianças nesse processo, né, de introdução na vida da comunidade. Eles que vão nos ajudar a fazer a experiência com Jesus Cristo e com a Boa Nova. Uma catequese sempre que inspira a caminhada do povo de Deus a levá-los a participar como crianças e adolescentes nessa caminhada. Então a catequese vai ser toda reestruturada, né? Nesse momento nós vamos estar introduzindo a Bíblia, né, na vida das crianças, é uma curiosidade também, né? E a Bíblia na catequese ela tem realmente tem realmente importância, né? E já nos introduz aí, dizendo como os pais são responsáveis para a transmissão da fé de seus filhos.
nós podemos lembrar hoje a passagem de Deuteronômio, né, que diz que quando os filhos perguntarem sobre as questões de fé, né, sobre as questões das experiências que eles estão vivendo, porque se vive assim, os pais vão explicar aos seus filhos, né, como realmente, qual é a importância realmente de vivermos, né, esta fé, fazendo essa experiência da vida do Cristo, né? Por que ele é importante na nossa vida, por que é importante irmos para a celebração, participar de uma vida comunitária, né? Então, é indispensável nas catequeses que hajam grupos, né, de jovens e de adolescentes que juntos vão se prepararem, né, para atividades mais transformadoras, vão aprenderem, né, as orações, e através das orações, estudos e fraternidades, eles vão se integrando pouco a pouco na comunidade, né? Então, esses grupos vão se estreitando ligações, né, as suas relações com a comunidade, e começam, então, a sendo introduzidos nas celebrações eucarísticas, começam, então, a participar das atividades da celebração litúrgica, podem ser convidados, né, para algumas leituras, para o abraço da paz, né, e eles vão aí se interagindo uns com os outros, podem convidá-los para círculos bíblicos, né, e demais atividades comunitárias, novenas, que são habituais no nosso convívio, né, de vida religiosa, nas nossas religiosidades. Então as crianças vão ir se interagindo e elas gostam, né, e são curiosas com essas aprendizagens, se sentem importantes. Então a catequese que valoriza as crianças, os jovens e os adolescentes, para que elas realmente sejam inseridas, né, nesse novo jeito de ser igreja e na vida da comunidade, precisa então de ajudá-las na compreensão com uma formação litúrgica, né? Então, a importância de nos encontros catequéticos, né, colocarmos símbolos, trabalhar os símbolos da fé, entender os gestos celebrativos, né, entender os ritos celebrativos, a gente diz assim, entender os passos da missa, né, quais são os ritos, né, que acontecem, os ritos da entrada penitencial, o momento da palavra, né, o rito da celebração eucarística, né, então da oração eucarística. Então, todos essa compreensão fazem parte para elas poderem, né, se introduzindo, né, no ambiente celebrativo. Essas preparações são parte do conteúdo, né, de uma catequese. Com esse novo jeito também é necessário um novo método. Então, nos foi introduzido o método ver, julgar e agir, né, que é uma exigência metodológica que nos convida a olhar a realidade das pessoas, né, o ambiente em que se encontram, estudar essa realidade para que realmente possamos iluminá-la com a palavra de Deus, né? E aí são evangelizadas a partir do seu modo de vida, né? Elas necessitam ser bem acolhidas, né, terem presença fraterna dos seus educadores, e tudo isso contribui para que realmente elas possam vir para os encontros, possam fazer esta experiência, pode dialogar com seu grupo, né, trocar experiências, e é todo esse modo de fazer os encontros que vai enriquecendo e aprimorando, né, o sentido da fé. A catequese também deverá realçar as dimensões vocacional, né, das crianças. Então, desde cedo, elas já vão descobrindo qual é a sua vocação, né, para que Deus os chamou, o porquê estar no mundo e fazer as coisas que nós pedimos, né, que a fé nos impõe. Cuida bem do irmão, cuida bem do outro, cuida da criação, obedeça a pais e mães. Então, para que tudo isso? Eles vão aprendendo esse sentido de vida, né, e vai compreendendo, a partir dos ensinamentos de Jesus, né, como viver bem os valores evangélicos, os valores da bem-aventurança, e pouco a pouco e de forma progressiva eles vão realmente fazendo essa experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. É uma catequese que tem a centralidade, né, cristocêntrica. Então, Jesus é o centro da catequese. Isso não quer dizer que não estamos trabalhando, né, o Antigo Testamento, né, nossas experiências das catequeses começam lá no Antigo, e às vezes quando chega
no tempo de Jesus só tem uns pequenos encontros para falar de Jesus, mas que então agora nós pensemos em começar com Jesus Cristo, né? Vamos trabalhar os valores evangélicos, vamos ajudá-los a conhecer Jesus através das parábolas, dos seus ensinamentos, da construção do reino, né? Conhecer a Deus através dos ensinamentos de Jesus, qual que é a vontade do reino, como realmente viver bem no reino de Deus, né? Que nos convida a estar presente, como realmente relacionar com as outras pessoas, e com todo esse ensinamento vamos aprendendo também quem era Jesus e a vida de Jesus, que também está lá no Antigo Testamento, né? Trabalhando com as crianças, né, jovens, os adolescentes, a partir de Jesus Cristo, né, ajudando-os a fazer essa experiência, né, da vida de Jesus, inserindo-os na comunidade, fazendo a experiência junto à comunidade. Nós vemos que nesse processo de educação permanente consegue-se levar, né, mudar uma estrutura de formas de vida para com as crianças na comunidade, e que elas serão então cristãos autênticos na sociedade, né? Então, diante do meio em que vivemos, né, do ambiente nos quais eles se encontram, né, eles terão um maior senso crítico, eles saberão lidar com as situações difíceis, né, eles vão aprender a viver o senso da simplicidade, da gratuidade, né, a disposição da partilha, da solidariedade. Eles vão, diante de um conflito repressivo, né, eles vão aprender a ter criatividade, coragem, né, e compreender o modo de vida, aprender a perdoar, né? Eles vão trabalhar a questão do egoísmo, a rotina, o vazio, né? Eles vão saber lidar com as situações do mundo, eles terão internalizado, né, esses valores evangélicos na sua vida, né? E considerando que também nos encontramos numa sociedade pluralista, né, uma sociedade invadida por todo tipo de movimentos religiosos, ideológicos, eles vão aprender a dar razões de sua identidade cristã católica e de sua esperança. Então, esta é uma proposta de uma catequese renovadora, né? Ajudá-los a serem cristãos no mundo, e que diante dos conflitos e das grandes divergências e diferenças que estão contidas no mundo, eles saberão como agir. E fazendo parte dessa comunidade, eles ajudam também esta comunidade a fazer o seu caminho de fé, a amadurecer na fé, né, a serem cristãos autênticos. E dessa comunidade surgem os novas vocações, né, novos agentes evangelizadores, e a cada dia essa comunidade vai se renovando, né? Dentre essa comunidade renovadora, nós vamos encontrar aí os excepcionais que fazem parte dessa comunidade, que são também destinatários, né, das catequeses, e que devem ser muito bem acolhidos nas catequeses e na vida da comunidade. Então eles também não podem ser esquecidos, e tanto as famílias quanto as comunidades devem sim destinar todos os recursos possíveis para realmente ajudá-los a fazer essa experiência, porque também eles são merecedores dessa experiência, merecedores de conhecer Jesus, de experimentar Jesus, né, e de fazer essa experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, uma catequese com crianças, jovens, adolescentes, adultos, desde o ventre materno até a vida idosa, até os finais dos nossos tempos, ou seja, uma catequese que é permanente, que é para a vida toda. Todas essas pessoas, então, constituem essa comunidade evangelizadora. E nós podemos dizer que é dessa comunidade evangelizadora, que também é catequizadora, é que suscita as vocações, surgem novos catequistas, surgem novos agentes pastorais, né? E aí o documento nos chama a atenção também, porque dentro dessa comunidade
né, nós vamos ter os nossos destinatários, né? São eles os nossos destinatários, e das suas várias categorias de vida, né? Hoje nós usamos a expressão os interlocutores, né? Uma catequese que seja dialogada, que seja discutida, né? Que não é só jogar um conteúdo, mas ela é vivencial e dialogada, né? É um anúncio da palavra que ajuda aí todas as pessoas a caminharem, a fazer a sua experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, dentro dessa grande comunidade, quem são os nossos destinatários que serão evangelizados, né? Que estão nesse processo permanente de fé? Hoje nós podemos fazer uma leitura de grandes categorias, né? De quem é o adulto. Então, vamos ver e dar uma analisada, né? Como que existe uma diversidade de categorias de adultos que nós temos que estar atenta para caminhar com a catequese. Então, pensamos, aqueles primeiro que precisam ser iniciados. Nós temos, né, adultos no nosso meio que ainda não são batizados. Ou então, se batizados, eles não foram preparados para outros sacramentos, né? Recebeu só o sacramento do batismo. Então, não tem prática nenhuma de vivência da fé. Para eles é necessário uma iniciação sistemática, conforme sua situação, maturidade, escolaridade. Nós vemos que para esses adultos não batizados, e com essa proposta de catequese de iniciação à vida cristã, nós vamos usar uma catequese, né, conhecida no estilo catecumenal. Começar desde os primeiros momentos de anúncio da palavra, a apresentar Jesus, a anunciar a beleza de Jesus e depois no caminhar procurar um aprofundamento, depois fazer fortes experiências, né, conforme o ano litúrgico, aí no período da Quaresma, da Páscoa, e aí preparados, né, para nesse tempo dos sacramentos. Recebe-se os sacramentos, aí é o sacramento do batismo, crisma e eucaristia, e depois continuando com várias outras formas de continuar a catequese, nós temos um momento que chama catequese mistagógica, que é ajudá-los a compreender e a vivenciar esse mistério da nossa fé, né? A mistagogia é nós nos deixarmos conduzir para dentro do mistério pascal, né? O mistério da nossa fé. Outra categoria de adultos são aqueles que foram iniciados na vivência dos sacramentos ainda na infância, mas pararam por aí, né? Temos muitos adultos que vão à igreja apenas por ocasião do casamento, ou de um falecimento, ou de um momento festivo, mas não têm a prática da celebração dominical, né? Há pessoas que vêm de outras igrejas cristãs ou outras religiões, então preciso de uma catequese que leve em conta a formação religiosa que já receberam e que deve ser valorizada. Há outros adultos afastados da igreja por diversas razões. São os que tornaram indiferentes à questão religiosa, ou aqueles que passam por uma religião, por outras, né? Querem experimentar de tudo um pouco, depois eles acabam voltando e aí precisa de uma nova catequese. Aos que afastaram da igreja por alguma experiência negativa por parte da comunidade ou do clero. Há pessoas para quem a religião é uma coisa rotineira, sem compromisso, sem muita convicção. Há também os católicos que realmente participam, que se engajam em pastorais e movimentos de sua comunidade. Mesmo para eles, é necessário um aprofundamento sistemático da fé. No dia a dia, além de recebermos outras pessoas com outro jeito de ser, né, novas formas de evangelização, novos movimentos que surgem aí no meio do mundo católico, né? Nós precisamos sempre estar atualizando diante desta realidade. Há ainda os católicos sinceros, com espírito crítico, que têm dificuldade de aceitar certas normas, doutrinas e comportamentos propostos pela igreja. É claro que essas pessoas precisam de um esclarecimento substancial, respeitando seu senso questionador. Nesse meio de comunidade, né, nessa comunidade cheia de várias categorias com os adultos que estão inseridos na grande comunidade, nós também temos entre elas os excepcionais.
Então, pessoas deficientes físicos, né, que hoje a gente convida para uma catequese inclusiva, que possa estar no meio, né, de todos os grupos, né, de caminhada catequética. E há também os deficientes mentais. E então a esses a família tem que realmente oferecer todos os meios e recursos necessários para ajudar na catequese com eles, porque eles também são merecedores de uma catequese, são merecedores, né, de viverem, né, junto aos ensinamentos, caminharem juntos, serem discípulos de Jesus Cristo. Eles também merecem fazer essa experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. Ainda podemos contar com outros destinatários, né? Nós temos os migrantes, né? Os emigrantes, temos aquelas pessoas, né? Vamos dizer assim, viajantes, motoristas, que não têm um tempo disponível para estar dedicando à preparação, né, para as catequeses. Então temos que ter catequistas que se disponibilizam para estar junto à disponibilidade que eles têm, né? Nas grandes cidades nós temos os aglomerados, nós temos os prédios, né? Nós temos os condomínios, então todos são lugares onde se encontram destinatários que realmente a catequese tem que sair, né, para ir até o encontro deles. E assim nos constituímos uma comunidade evangelizadora, uma comunidade catequizadora, das quais dentre elas surgirão novas vocações, novos agentes pastorais para ajudar na caminhada, e assim uma comunidade que realmente faz a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. Então ficamos por aqui, lembrando também de uma expressão tanto do Papa Francisco, encontra no nosso diretório, né, um novo diretório para a catequese, porque ele nos diz que nós somos, né, de acordo com a nossa identidade de catequista, nós somos catequistas guardiões da memória. Ou seja, nós somos um catequista que somos responsáveis, né, para guardar esta memória do plano salvífico de Deus, a história, a memória da palavra de Deus, a qual é anunciada aos outros para que eles realmente possam fazer a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós temos um próximo encontro que também é fundamental, que não podemos perder, porque diante de toda essa realidade, de todas essas diversas categorias, né, dos adultos, né, na sua diversidade, nós vamos ver qual o papel do catequista, a formação do catequista e quais os manuais destinados e que nos orientam para trabalhar as catequeses. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês, agradeço aí a participação de todos.